Olá, o Agro Nacional de hoje fala sobre a criação de suínos de forma sustentável e das inovações no cultivo da cana-de-açúcar. Vamos entender também como descartar de forma correta embalagens de defensivos agrícolas e ainda visitar um pomar comunitário criado em pleno centro urbano do Rio de Janeiro. É o Mundo do Campo na tela da TV Brasil. O Agro Nacional começa agora. A Universidade de Brasília desenvolve um projeto de suinocultura sustentável para a agricultura familiar. A iniciativa faz a criação de suínos ao ar livre e nossa equipe mostra as vantagens dessa técnica. A unidade demonstrativa de criação de suínos ao ar livre é uma proposta de uma alternativa de criação de suínos ao ar livre, onde o animal tem a possibilidade de expressar seu comportamento natural diante de um ambiente mais próximo da sua natureza. A nossa unidade demonstrativa, ela tem um formato circular. Nós contamos com uma gestação e uma maternidade circulares. Então, os piquetes têm o formato de uma fatia de pizza, onde no centro existe um centro de manejo. Os piquetes, eles são separados ou divididos por cerca elétrica solar. É uma cerca de eletricidade intermitente e que não causa qualquer prejuízo à saúde do animal. Ele tem um efeito educativo, porque não constitui uma barreira física. Se o animal quiser sair do piquete, ele tem condições de sair. Mas como ele leva uma descarga elétrica, ao tocar a cerca, ele já entende que não é para ele ultrapassar aquele limite. Ele tem um efeito mais educativo do que o de barreira física e tem funcionado muito bem. Nesse sistema de criação de suínos ao ar livre, é importante promovermos sombreamento para a proteção ambiental, principalmente da radiação solar. É importante também mantermos massa verde de cobertura do solo, ou seja, preservar a pastagem e, para tanto, utilizamos a rotação de pastagens para a manutenção dessa massa aos suínos. O projeto está baseado no princípio da saúde única, onde preservamos o bem-estar animal, o bem-estar do homem e o bem-estar do ambiente ou a preservação do ambiente. Os animais aqui, eles têm a possibilidade de ingerirem a ração, os alimentos oferecidos como frutas, legumes, vegetais em geral, e também tem a possibilidade de ingerirem o pasto como uma fonte de fibra importante, principalmente para fêmeas gestantes, onde elas possuem alguma restrição alimentar. A restrição alimentar ela é básica, principalmente na fase de gestação, para que elas não ganhem muito peso, não engordem muito durante a gestação. Então restringimos um pouco essa quantidade de ração e elas conseguem, então, nesse momento de fome, buscarem um pouco mais de fibra e saciedade. Isso é importante destacar, que esses produtos que são produzidos localmente reduzem o custo da alimentação, porque não necessitam do transporte que normalmente é necessário para transportar e transformar os alimentos. Então é importante que o produtor ele tenha também a produção vegetal para que dê um suplemento a esses animais criados ao ar livre. Os animais são comerciais, de uma linhagem comercial, mas majoritariamente são animais pigmentados, que toleram melhor o sol e o ambiente ao ar livre. Os animais DROC, eles são registrados no Ministério da Agricultura como animais que imprimem a característica de marmoreio na carne e trazem maior suculência e maior sabor à carne. Então esse é o nosso objetivo, é obter uma carne de melhor qualidade para o nosso consumidor. O projeto tem um efeito educativo e acadêmico muito importante na vida acadêmica desses alunos, porque o projeto possibilita
a vivência, a convivência deles com os animais em situações praticamente semelhantes ao de vida natural. Dentro da sala de aula eu sinto um distanciamento. Nós estudamos os animais, mas o animal como um sistema, o animal doente, algo muito distante. E vir para o campo me aproxima do animal. Eu consegui chegar aqui e olhar e saber, ele é o meu objeto de estudos, mas ele também sente, ele pensa, ele tem as emoções e é bonito perceber isso no dia a dia. A gente consegue ver quando a porca não está muito bem, só mesmo de olhar para ela, sabe? Você percebe que ela está um pouco mais deitadinha, mais cansada, hoje ela não quis comer banana, e você vai percebendo isso, coisa que nenhum livro te diz. Que você olhar para o animal vai fazer você entender melhor ele. Mesmo que sejam suínos, a gente consegue criar um tato com ele e levar isso para outras espécies. Mesmo que eu vá trabalhar no futuro, talvez com bovino ou qualquer outra espécie, a gente já consegue ter um trato melhor com os animais e até mesmo conseguir falar com o produtor. Porque dentro da sala de aula também a gente aprende um linguajar muito técnico e vindo para o campo a gente consegue ter um contato melhor com o produtor, aprende o linguajar dele, aprende a como lidar. É recomendado o sistema para pequenos e médios produtores, porque o sistema requer uma área grande disponível, mas como a lotação é baixa, né, a produção também é baixa, é limitada de acordo com o espaço que cada produtor tem, principalmente porque recomendamos a rotação de pastagens. O sistema de criação ao ar livre, ele não vem em substituição ao sistema confinado ou competir com esse modelo. Eu acho que é mais um modelo, é mais uma alternativa para o produtor de suínos que quer criar de uma maneira diferente. Você sabe como descartar recipientes de defensivos agrícolas? O INPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, ensina como realizar a destinação correta desses pacotes vazios. O gerente do Instituto, Mário Fuji, conversou com a gente sobre esse importante trabalho. O que o INPEV faz? Essa é uma questão fundamental, né? Quando nós pensamos hoje numa economia linear, nós estamos falando que nós extraímos, produzimos, comercializamos e jogamos fora. Agora, quando nós estamos falando que o mundo não tem fora, o mundo só tem dentro. Então, nós extraímos, produzimos, comercializamos e reciclamos. E reciclamos o quê? Nós reciclamos embalagens vazias de defensivos agrícolas. Ou seja, vamos pegar um exemplo, já atingimos 530 mil toneladas de embalagens vazias. Se tudo fosse de 1 litro, vamos falar de mais de 5 bilhões de embalagens vazias que ficariam, sabe quantos anos no meio ambiente? 450 anos, contaminando o meio ambiente. Aqui é o momento em que um produtor rural está adquirindo esse produto. Ele recebe uma nota fiscal e essa nota fiscal diz para ele o local e o prazo de devolução. Nesse segundo momento, que é um momento fundamental, por quê? Porque é o momento em que ele está utilizando o produto, ele coloca a água, 25%, fecha, agita por 30 segundos e repete esse processo 3 vezes, colocando no pulverizador. Nessa hora, essa embalagem que está aqui, ao invés de ser um resíduo perigoso classe 1, se torna uma embalagem passível de ser reciclada. Quando nós olhamos aqui, é a chegada na central de recebimento de embalagens. E aqui nós estamos voltando nesse processo, quando chega, por exemplo, numa recicladora, todo preparado, todo paramentado, e aqui é a Campo Limpo, que é a recicladora que faz tanto as embalagens plásticas como faz tampas também. Nós compactamos esse material. A partir desse momento, ele vira esse material, que nós chamamos aqui de RPC ou pellets. E desse material,
volta-se o ciclo novamente. E aí está a beleza da economia circular. A embalagem, ela volta a ser novamente uma embalagem homologada de defensivos agrícolas. Nós temos produtor que nessa safra agora plantou 375 mil hectares. Mas nós temos também um produtor que plantou 2. E como é que nós podemos atingir esse pequeno produtor? Nós não podemos excluir ele desse processo. O que nós desenvolvemos então? Nós desenvolvemos o que chamamos de recebimento itinerante. O que significa isso? É algo muito simples. Nós fazemos uma calendarização e nós avisamos a esses pequenos e microprodutores rurais que nós estaremos próximos a ele, em data marcada, em dia, para que ele possa entregar naquele dia, naquele local, a sua embalagem vazia. Quando nós estamos falando do Impev, nós temos que entender que nós não fazemos nada sozinhos. E a beleza desse processo é que nós fazemos isso juntos. O que significa juntos? Significa canais de distribuição, que são revendas, que são cooperativas, os próprios produtores rurais, né? Poder público na fiscalização, no licenciamento e todos esses elos da cadeia envolvida, nós chamamos de sistema Campo Limpo. Hoje nós somos o benchmark mundial, ou seja, nós somos exemplo para o mundo. Enquanto nós estamos cada vez mais buscando realizar esse trabalho de conscientização, nós temos a certeza que vai continuar crescendo esse processo, porque as crianças, por exemplo, que nós estamos educando através do programa de educação ambiental, nós sabemos que no futuro serão, sem dúvida nenhuma, cidadãos muito mais conscientes. No próximo bloco, vamos falar das novidades sobre o cultivo da cana-de-açúcar e da criação de um pomar comunitário na cidade do Rio de Janeiro. Fica com a gente! Vamos conhecer agora as pesquisas e inovações que têm sido feitas no cultivo da cana-de-açúcar. A Embrapa, em parceria com uma startup, está testando modificações genéticas da planta para aumentar a produtividade da lavoura. O Brasil é um país agrícola, mas ele tem adotado um sistema meio colonial, que é desenvolvido tecnologia nos Estados Unidos e trazido para cá. Essa tecnologia, hoje em dia, a gente fala de biotecnologia ou emprego da engenharia genética, que ela é feita nos Estados Unidos, aplicada aqui, e os royalties vão para lá. E são royalties caríssimos. E a Pangea Biotech, ela surgiu para quebrar esse paradigma, para a gente poder fazer tudo aqui. A gente tem condições de fazer tudo aqui. A questão da cana-de-açúcar é uma cultura muito importante para nós, para a Embrapa Agroenergia, porque é uma cultura completa, ou seja, você consegue produzir energia renovável de uma fonte de produção, de grande produção de biomassa, né? Se aproveita praticamente tudo dessa cultura, só que algumas características do ponto de vista do melhoramento genético precisam ser melhoradas ou agregar mais valor, né, para o setor sucroalcooleiro e especificamente para o produtor, para remunerá-lo melhor em determinadas características. Uma das características que a gente vem trabalhando, né, justamente em parceria com uma startup, é o desenvolvimento de variedades mais resistentes a insetos praga
e também resistência ao herbicida glifosato. A gente está trazendo para a cultura da cana-de-açúcar aquilo que já existe nas outras e para ser aplicado aqui no Brasil. E basicamente é resistência a insetos, pragas, o que vai fazer com que não seja aplicado mais inseticida para controlar essas pragas, e também a gente está botando a resistência a herbicida, que dessa forma você vai fazer da mesma maneira que é feito em soja e em milho. Você não ara mais o solo, você não gradeia mais o solo, você não tem mais erosão do solo. Hoje cana ainda se gradeia, se ara, quando chove leva o solo para o rio, assoreia rio, acontece tudo aquilo que a gente via nas outras culturas há 30 anos atrás. Então nós estamos trazendo isso para a cana. A tecnologia em si, lá, a célula, é o mesmo princípio. A gente usa o mesmo princípio que funciona em milho, soja, funciona em cana. Mas como startup a gente não pode fazer tudo. Então a gente tem um know-how de fazer a aplicação da engenharia genética. A gente procura a Embrapa, que ela tem um know-how de analisar essas plantas, de fazer uma parte de ensaio em casa de vegetação, ensaio de campo, um ensaio molecular. Isso é um know-how que a Embrapa domina muito bem. Então a Embrapa faz essa parte. E por fim, nós temos também um outro convênio com também uma instituição pública que tem as melhores variedades de cana, que vai fornecer isso aos agricultores e vai cobrar esse royalty. Então a startup faz essa triangulação com a Embrapa e com a Ridesa, que é uma rede pública também que tem as melhores variedades, e com isso a gente consegue fechar todas as etapas para produzir um produto comercial do início ao fim. Coisas que muitas pessoas acham que só uma multinacional pode fazer. E a gente está fazendo aqui com um investimento muito menor que eles gastam, e o nosso produto está indo para o campo agora, em outubro está indo para o campo. E vai estar na mão do agricultor a partir de 2022. Por que fazer uma parceria então com uma startup, né, no caso da Pangeia? Porque a Embrapa ela tem expertise, né, para o desenvolvimento e caracterização desse material, tanto em nível de laboratório quanto em nível de campo. E se associando a uma startup que tem expertise em incorporar essas características, transformar variedades importantes para o setor, né? Essa característica não é trivial. Não são todas as empresas e todos os grupos que têm expertise para se incorporar características em cana, especificamente no caso de cana-de-açúcar. Por quê? Não é uma ciência exata, precisa de experiência e precisa de um feeling, né, que a gente chama, diferenciado para incorporar isso e trabalhar com cana-de-açúcar. E isso a startup tem, isso a empresa Pangeia Biotech tem. Então a união dessas duas características, dessas duas empresas, a startup com a Embrapa, favorece e potencializa o desenvolvimento dessas novas variedades com novas características. Os nossos maiores clientes são pesquisadores de instituições públicas, que agora têm esse serviço no Brasil, o que é produzir plantas transgênicas, que antes não existia. Então a gente recebeu um grande apoio público e estamos devolvendo para o capital público esse serviço, que ele faz com que eles tenham uma escala de pesquisa muito maior e economize dinheiro. E a gente tem convênios com a Embrapa para produzir variedades de cana que serão tolerantes a herbicida e resistente a insetos, que vai chegar na mão do agricultor, que não vai precisar mais aplicar veneno, que vai poder fazer plantio direto de cana, que ao invés de ficar monitorando o canavial dele o ano inteiro com drone, com etc, para saber se tem praga, ele vai poder focar o tempo dele em outras coisas. Na tentativa de resgatar o contato com a terra, um grupo de moradores da zona oeste do Rio de Janeiro criou um pomar em pleno centro urbano. Em meio a buzinas de carros e prédios gigantes, crescem árvores frutíferas que podem alimentar animais e qualquer um que passa por ali. Nossa equipe conversou com os idealizadores do projeto. Vamos ver? Quando a prefeitura fez essa obra, essa rotatória, eles fizeram aqui uma pequena passagem e asfaltaram. E depois, quando a obra acabou, eles começou a passar de novo na rotatória, e eles pegaram, a prefeitura, né,
simplesmente jogou terra aqui, a grama, e em várias partes ficou o asfalto. Isso a gente pôde constatar porque algumas plantas, depois de algum tempo, elas começaram a definhar. E aí nós notamos que tinha alguma coisa errada. Aí novamente a gente conseguiu o contato da prefeitura, da conservação. Eles vieram aqui com uma grua e cavaram, chegaram, tiraram as plantas que a gente estava achando que estavam já chegando com a raiz no asfalto. Eles tiraram para a gente e depois a gente conseguiu com uma britadeira abrir, passar onde estava o asfalto para poder replantar e agora elas poderem crescer de novo. Atualmente a gente tem mais ou menos umas 44 árvores frutíferas. Temos siriguela, pitanga, amora, ameixa, carambola, abacate, manga, cajá, cajamanga, até aboboreiras, como a gente vai colocando o adubo orgânico, né? Então, vira e mexe, sai também as aboboreiras, melão, e assim vai se criando aí uma horta espontânea. Eu acho que realmente um resgate, né? Eu acho que a criançada que vai ter essa oportunidade, pelo menos aqui, os moradores, enfim, deles estarem mais em contato com a terra mesmo, né? De mexer, de cuidar, de ver elas dando as suas flores, né? E depois a frutinha, e depois ter a oportunidade de vir colher, não só as crianças daqui, mas quem estiver passando na rua, os pássaros. Eu acho que vai ser, daqui a alguns anos a gente vai ver um pomar aqui e eu vou ficar muito orgulhosa, assim como eu já sou agora, muito orgulhosa de já estar desse jeito. O nosso objetivo é fazer com que esta área permaneça dessa maneira, com as árvores crescendo, sombreando a área e fazendo com que os frutos possam também ser aproveitados por quem quer que seja e que venha por aqui passar ou para apreciar, né, o bosque ou simplesmente colher uma jabuticaba, colher uma goiaba, uma gabiroba, quem sabe. O que nós temos observado é que nessa convivência as crianças percebem que há necessidade de uma conquista do espaço, primeiro para que as plantas possam frutificar. E esse trabalho, ele não pode ter um retorno financeiro, pecuniário. Eles têm que entender que nós podemos fazer com que a terra nos dê os frutos e que esse trabalho, mesmo que não tenha uma repercussão direta para quem trabalha, para quem faz, pelo menos nós estamos plantando aquilo que alguém vai colher, aquilo que alguém vai se beneficiar. E pode ser o meu neto, como pode ser o neto de qualquer outra pessoa. Por hoje, o programa fica por aqui. Na próxima semana, a gente volta com mais projetos e ações de pesquisadores, agricultores e pecuaristas de todo o país. Agronacional, informações úteis para o produtor rural. É o Mundo do Campo, na tela da TV Brasil.